A próxima parte da nossa disciplina é sobre a teoria das restrições. Então, dentro da teoria das restrições, a gente tem aquele livrinho A Meta, que eu sei que todo mundo já deve ter lido ele. Mas o livrinho nos traz uma nova abordagem de como programar a nossa organização. Em vez de eu lidar com MRP, com APS, CRP ou qualquer um desses meios que a gente estava trabalhando, eu vou lidar apenas com um gargalo. O gargalo produtivo quem manda na produção inteira. Então, se eu conseguir programar o gargalo da melhor forma possível, o resto se vira. E se vira bem. Pois o gargalo que estrava a minha produção. Então, tudo é baseado no gargalo. Então, vou aprimorar, vou melhorar o desempenho da organização, caso eu melhore o nosso gargalo produtivo. Essa é a ideia geral da teoria das restrições. Foi composta pelo Elia Goldratt, que é o autor desse livro, que é o livro A Meta, que foi lançado em 1980 e bolinha. O engraçado é que o autor é físico teórico, mas beleza. A ideia da teoria das restrições é focar nas restrições em si, naquilo que atrapalha o nosso sistema, para que eu faça com que isso não atrapalhe mais ou que eu faça com que a empresa trabalhe em prol dessa minha restrição. A minha restrição que vai direcionar tudo que eu fizer para a minha empresa. A meta de toda organização é gerar lucro, e para gerar esse lucro, eu tenho que trabalhar com essas restrições. Satisfazer o nosso cliente, ter processo de classe mundial, vantagem competitiva e tudo mais. Se eu não lidar com as restrições, achar que tudo funciona perfeitamente bem, vou me ferrar, não vai dar certo. Então, eu preciso fortalecer toda e qualquer ação para melhorar o gargalo. O que é essa bendita restrição, esse bendito gargalo? Basicamente, um gargalo é aquilo que impede de eu ter um fluxo melhor. É aquele elo fraco da nossa corrente produtiva. Então, um gargalo é quando eu tenho um congestionamento na minha empresa. Essa é a ideia geral. Por exemplo, eu tenho o produto A, processo B, C, D e E. O processo A eu consigo produzir 10 unidades por dia. O B eu consigo produzir 20. O C eu tenho um BO, produzo só 6 unidades por dia. O D eu produzo 8, o E eu produzo 9. Não adianta de nada o B produzir 20 unidades por dia, porque vai ficar aqui estocando, já que o elemento C, o processo C, não dá conta do recado. Ou seja, o processo C está engargalando a minha empresa. Está fazendo um congestionamento no meio do processo. De nada adianta o processo D fazer 8 unidades por dia, porque ele nunca vai ter 8 para fazer. O C só faz 6, então só consigo soltar 6 para o processo D de dado. Então, se eu conseguir programar o elemento C da melhor forma possível, fazer com que todo mundo trabalhe em prol de C, eu consigo melhorar a produção diária. A minha produção diária nesse sisteminha é só de 6 unidades. Se eu melhorar de 6 para 7 unidades do C, eu já tenho um ganho absurdo. Mas e se eu focar no B? Vou melhorar B. Em vez de produzir 20, agora eu consegui melhorar, vou produzir 30 unidades por dia. De nada adianta. Então, qualquer melhoria que a gente faça em um não gargalo, não adianta de nada para a empresa, só perda de tempo. E de dinheiro, provavelmente. Então, eu tenho que focar nos gargalos, nas restrições produtivas. Toda a programação, todo o sequenciamento, todo o PCP tem que ser focado para que o gargalo nunca pare, sempre tenha serviço e trabalhe da melhor forma possível. Alguns princípios do toque para que esse gargalo funcione melhor. Primeira coisa, eu não vou controlar a capacidade produtiva individual. O que eu vou controlar na empresa da agora para frente é o fluxo de processo. O fluxo é mais importante do que eu atingir a meta de um setor. De nada adianta, igual voltando aqui, eu atingir a meta de 20 unidades por dia no setor B, que o C não produz. Agora, se todo mundo produzir 6 unidades por dia, beleza, eu padronizo, consigo melhorar a minha empresa. Posso retirar funcionários, juntar funções e por aí vai. Ou se não, tem que melhorar o C em si. Duplicar o turno, fazer alguma coisa para que C trabalhe mais. Então, a ideia não é verificar capacidade,
É verificar o fluxo do processo. Esse é o primeiro princípio do TOC. Segundo princípio, a utilização de um não gargalo não é determinado pela sua capacidade, e sim pela restrição do sistema. Voltando, não adianta eu produzir 20 por dia no B porque só vou usar C. Então, a capacidade, a utilização de B não vai ser a capacidade dele. Mesmo tendo capacidade de 20, eu só vou utilizar 6. Então, capacidade e utilização são diferentes na teoria das restrições. Eu preciso utilizar, ou seja, realmente executar um produto que vai para frente. Senão, só estou juntando estoque. E estoque é perda de dinheiro. Então, igual eu falei, utilização e ativação, a única questão que eu falei capacidade em vez de ativação, não são sinônimos. Então, eu utilizar um recurso quer dizer que eu estou produzindo em prol do fluxo. Só ativar e mandar ver na produção, porque eu tenho capacidade para isso, eu vou gerar estoque e vai me gerar mais problema lá para frente. Então, cuidado com a utilização e com a capacidade. Os dois têm diferença no TOC. A maior verdade da teoria das restrições, o que se gosta de enaltecer. 1 hora ganha em um gargalo é 1 hora ganha no sistema inteiro. Se eu conseguir aumentar a produção em 1 hora do meu gargalo, melhor coisa do mundo. Porque os outros possuem capacidade maior. O gargalo não tem capacidade de sobra. Então, pensando nisso, vocês vão ter que ter a criatividade no dia a dia da empresa de encontrar soluções para o gargalo. Por exemplo, quero aumentar só 1 hora de produção. Inverta o horário de almoço de alguém. Como lá, nossa máquina B de bola tinha uma produção muito alta, eu posso, no momento que eu colocar o operador C de almoço, eu puxo o operador D e ele cobre aqui o horário de almoço. Ou seja, a máquina B vai trabalhar 7 horas por dia, a máquina C trabalha 9 horas por dia, sem precisar contratar mais ninguém. Então, brincando, só mudando o horário de almoço, eu consigo já aumentar a capacidade em 1 hora. Posso ter um estoque de segurança para o processo gargalo, para que ele nunca pare, mesmo que todo mundo fique de férias, morra, pegue Covid, por aí vai. Posso colocar um gerador de energia só para o C, para ele nunca parar. É o gargalo e não pode parar. Posso duplicar turno, posso comprar mais uma máquina, posso tirar algum tipo de atividade do meu gargalo e transferir para outro processo. Também é um item comum. Por exemplo, lá no nosso processo C, se ele faz 4 pequenas atividades, eu tiro uma delas, jogo para o próximo ou para o anterior executar. E ele fica mais leve no posto de trabalho C. Então, eu tenho que achar soluções, criar algum jeito de que o gargalo produza mais. Por quê? Se eu ganhar 1 hora em um recurso não gargalo, é puramente uma miragem. Agora, em vez de produzir 20 no elemento B, eu produzi 25. Aumentei 25% a eficiência do processo. Errado, você aumentou a capacidade e o processo continuou produzindo 6. Você aumentou um recurso não gargalo, não adianta de nada, só adianta para aumentar o estoque. Por conta disso, os gargalos quem governam nosso fluxo produtivo. Toda a programação da empresa tem que ser focada no gargalo. Se eu não tenho tempo, não tenho condições de programar tudo bonitinho, pelo menos o gargalo eu tenho que tirar um tempo e planejá-lo da melhor forma possível. E lógico, depois controlar se está acontecendo o que eu planejei. Outras ideias aqui para melhorar o TOC, a teoria das restrições. Em vez de eu trabalhar em lotes muito grandes e o operador acaba ficando parado em determinados tempos esperando lotes, eu quebro os lotes em pequenas partes. Então, grandes lotes atrapalham a nossa produção. O ideal é produzir até de forma unitária, que é a utopia do Lean que a gente vai ver depois da nossa prova. O Lean prega que o ideal é o fluxo de uma peça. Logicamente que isso é uma utopia, raramente a gente consegue esse fluxo unitário. Mas eu tenho que reduzir ao mínimo que eu posso o tamanho dos lotes para também não atrapalhar a nossa empresa. Quanto menor o lote, mais fácil fica de eu organizar os meus gargalos. Outro item também é que eu posso ter lotes de tamanho diferente. Por que eu tenho que padronizar lá no LEP, no leque? Vocês viram lá em logística ou vão ver quando a gente trabalhar com estoque.
Por que eu preciso ter sempre o mesmo tamanho de lote? Eu posso variar. A empresa consegue fazer isso. Um tamanho de lote fixo auxilia muito a nossa produção, mas às vezes não auxilia o fluxo produtivo. Então, melhora a capacidade de um local, mas não melhora a capacidade do todo. Não consigo produzir para o gargalo. Então, o lote pode ser variável e até deve ser variável. Outra questãozinha importante é que flutuações nos processos conectados, eles não tiram média, não é uma média, e sim uma soma. Isso daqui é um erro bem comum que a gente comete. Digamos que o meu processo demora 5 minutos, mais ou menos 1 para ser executado. O próximo, a mesma coisa, 5 minutos, mais ou menos 1. Na média, então, eu vou ter 10 minutos, mais ou menos 1? Não. Na média, eu vou ter os 10 minutos, mais ou menos 2. Por conta que esse 1 não tira média. O nosso desvio não fica em média. Ele fica em soma. Em logística, vocês devem ter aprendido a definição de efeito chicote. É a mesma coisa aqui para programação. Eu mexo um pouquinho, demoro um pouquinho mais no primeiro posto de trabalho, isso influencia todos os postos para frente. Aquela flutuação de tempo, aquela flutuação de prejuízo, ela não é absorvida, ela é somada e me atrapalha a sessão inteira. Por isso que é interessante eu ter estágios paralelos, eu ter lotes menores, eu ter sequências um pouco mais robustas, não travar nada dentro da empresa, ser um pouco mais livre, mais autônomo cada setor. Então, cuidado com essas flutuações no processo. Por fim, a programação das atividades deve ser estabelecida olhando todas as restrições simultaneamente. Então, eu não posso trabalhar com capacidade infinita. Eu tenho que lidar com a capacidade, porque senão vou estar fazendo coisa errada. Vou mandar o posto de operação se virar, ele vai atrasar, vai me causar uma flutuação que me ferra lá na frente. Me ferrando lá na frente, eu vou ter atraso, vou ter prejuízo, vou ter mais custo e por aí vai. Então, infelizmente, a gente precisa pensar em todas as restrições. E os engenheiros, vocês como engenheiros de produção principalmente, têm essa visão de todo o processo produtivo, de todas as restrições que podem estar trabalhando. Tanto que a engenharia de produção é a única matéria que tem pesquisa operacional. Na ADM tem, mas a ADM é pouquinho, é só entender o que é PO. Você já tem uma pesquisa operacional mais forte, tem essas disciplinas de PCP e de simulação e programação de computador para entender como que eu trabalho com as restrições. Então, a restrição é importante e vem dessa nossa teoria do toque. Aqui um exemplozinho. Novamente, eu tenho 5 operações que eu chamei de A, B, C, D, E. E a operação D é o nosso gargalo. Ou seja, A eu consigo produzir 1.000 por dia, B 900, C 2.000, D 800, E 900. Ou seja, a operação D está engargalando o meu processo. O que eu vou fazer? Se eu deixar do jeito que está, vou continuar com esse gargalo. Então eu tenho que melhorar. Eu posso reduzir o que passa nessa operação, aumentar o número de máquinas, substituir a hora de almoço, igual eu já comentei, colocar estoque inicial para nunca parar essa máquina, colocar um coisinha de energia para nunca acabar a energia aqui, esqueci o nome agora. Colocar um operador reserva para sempre ele estar aqui disponível, ou pegar o operador mais livre, que é o C, e ensiná-lo também o posto de operação D, caso o operador D falte. Então, eu tenho que criar situações para que o meu gargalo nunca pare. E, de preferência, aumente ainda mais a capacidade dele. Conseguir aumentar a capacidade de D para 1.000 unidades, por exemplo, o D deixa de ser gargalo. Aí eu já vou para o E e para o B. Essa é outra vantagem da engenharia de produção. Nunca acabam os gargalos, então sempre você vai ter serviço para melhorar a empresa. Também é uma coisa boa. Nunca vai se deixar de existir a engenharia de produção. A gente está adaptando, lógico, para serviços, mas sempre a gente tem gargalo, tem problemas para resolver. Graças a Deus. Uma das questões chaves da teoria das restrições é o tambor, o pulmão e a corda. São 3 definiçõezinhas que vocês têm que ter bem em mente, as 3.
Dentro da teoria das restrições, igual a gente comentou, todo mundo tem que se adequar ao nosso gargalo produtivo. Então, o ritmo de produção, de quanto em quanto tempo eu produzo uma peça, ou quanta a capacidade da minha linha de produção, é determinada pelo gargalo. É como se eu tivesse alguém ali no gargalo batendo um tambor. Passou uma peça, bate o tambor, todo mundo passa uma peça para frente, porque o gargalo se mexeu. Então, o tambor vai marcar o ritmo de produção nosso, baseado, lógico, no gargalo produtivo. A corda é quem vai ligar todo mundo, não deixar ninguém sair muito rápido ou ficar para trás. Então, a corda vai conectar todos os processos produtivos para que todo mundo siga o mesmo fluxo, a mesma capacidade, trabalhe em cima do tambor. Ninguém fuja lá da nossa linha produtiva, comece a andar mais rápido ou mais devagar. E por fim, o pulmão é um nome bonito para estoque de proteção. É bom a gente ter um estoquezinho por via de dúvida. Vai que o posto anterior ao gargalo pare por algum motivo. Pelo menos eu tenho um estoque para que o gargalo nunca pare. E lembrem, estoque é só no gargalo, os outros não precisam de estoque. Os outros têm capacidade ociosa que a gente pode estar utilizando. Não sei se vocês se lembram do livro A Meta, mas no livrinho tem uma parábola a respeito lá do pessoal que foi acampar na montanha. Tinha um dono da empresa que ia levar o filho de todo mundo para acampar. E, logicamente, entre esses filhos tinha um gordinho que estava atrasando todo mundo. Ele planejou que ia subir lá a montanha para acampar em 5 horas, passou 5 horas, não tinha nem chego na metade. Por quê? Porque sempre tinha um gargalo, no caso o menininho lá, o qual atrasava todo mundo. Tinha que parar, ficava para trás, aí todo mundo tinha que esperar ele, e por aí vai. Ele tentou algumas coisas lá no livro, colocar o menininho na frente de todo mundo, mas não deu muito certo. Todo mundo começou a xingar o menininho e começaram a ultrapassar ele. Até que ele teve a ideia de perguntar o porquê que ele estava demorando tanto. Além de ser gordinho, não sei se vocês se lembram, no livro tinha lá a mochila do menininho, que tinha panela, tinha 10 mil coisas lá, ele estava carregando um peso muito grande. Então por isso ele ficava para trás, porque estava muito cansado. O mesmo acontece na nossa linha produtiva. Eu vou ter sempre um dos postos de operação que é o gargalo, que vai me atrasar. Eu tenho que forçar alguma forma de que todo mundo trabalhe em formato padrão, dentro do nosso fluxo. Seja colocando o tamborzinho, bati o tambor, todo mundo anda, sendo amarrando os processos no gargalo. O gargalo que comanda todo mundo. Posso colocar o gargalo na frente, posso colocar o gargalo no meio, posso colocar todo mundo embasado no gargalo.